Nesta jornada pelas profecias iminentes, mergulhamos nas profundezas da Bíblia em busca de uma compreensão singular. A ordem meticulosa dessas profecias não é apenas um mero enigma, mas um fio condutor que conecta passado, presente e futuro na tapeçaria divina. A relevância deste tema para aqueles sedentos por entendimento na Bíblia transcende o simples anseio pelo conhecimento. É uma busca pela clareza, um desvelar dos desígnios divinos que moldarão os destinos. Em um mundo envolto em incertezas, estas profecias oferecem um roteiro divinamente traçado, conduzindo-nos através das páginas sagradas com propósito. A compreensão da ordem específica dessas profecias não é uma exploração isolada. É a luz que guia o fiel na sua jornada espiritual. Cada previsão, um elo intrínseco na corrente da fé, desafia-nos a discernir as estações do divino. Diante de desafios e incógnitas, essas profecias tornam-se faróis, iluminando o caminho daqueles que anseiam por uma compreensão mais profunda. No âmago desta busca, encontramos não apenas conhecimento, mas uma conexão mais íntima com a verdade que transcende os limites do tempo. A importância das profecias bíblicas. Numa jornada espiritual, a compreensão das profecias bíblicas se revela como uma bússola divina, um guia imprescindível para desvendar os desígnios de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é um oceano profético, onde cada onda de previsão carrega consigo a promessa do divino. Em Isaías 46, versículo 9, a própria Escritura proclama: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim." A palavra profética não é apenas um vislumbre do futuro, mas um alicerce que sustenta a fé. Abraão, pai da fé, recebeu promessas que transcenderam seu tempo e moldaram gerações. A promessa de uma descendência numerosa, tão vasta quanto as estrelas do céu, ecoa nas narrativas proféticas que reverberam até os dias atuais. Diferentes grupos religiosos, embora interpretando nuances distintas, convergem na compreensão da importância vital dessas profecias. Para os cristãos, a vinda do Messias, profetizada em detalhes no Antigo Testamento, é a âncora da esperança. Cada palavra sussurrada pelos profetas é uma promessa cumprida em Cristo. No entanto, outras tradições religiosas também encontram nas profecias um alicerce sólido. O Islã, por exemplo, reconhece muitos profetas compartilhados com a tradição judaico-cristã, unindo-se numa tapeçaria espiritual que transcende fronteiras. O papel das profecias não é meramente elucidar o futuro, mas guiar os crentes nas complexidades do presente. Os salmos poeticamente clamam no capítulo 119, versículo 105: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Nessa iluminação profética, encontramos a força para enfrentar os dilemas diários e a orientação que nos mantém firmes na jornada. Cada profecia é uma tela onde o divino pinta um quadro do eterno propósito. A visão de Ezequiel dos ossos secos ressuscitando é uma imagem visceral da capacidade redentora de Deus. No cenário atual, a relevância das profecias se destaca como um farol na escuridão. Vivendo numa era repleta de incertezas, a compreensão do plano divino oferece consolo e direção. O mistério profético não é um enigma insolúvel, mas uma revelação gradual que desafia a compreensão humana. É nesse desafio que reside a beleza e a profundidade da jornada espiritual. Com base nas profecias, construímos uma compreensão sólida do passado, encontramos significado no presente e olhamos com esperança para o amanhã. A busca pela compreensão das profecias transcende fronteiras religiosas, unindo crentes numa exploração conjunta dos desígnios de Deus, porque, como proclamou Amós 3, versículo 7, "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas." Profecias que indicam cumprimento próximo. Numa era saturada de incertezas, mergulhar nas profundezas das profecias bíblicas revela um roteiro divino que se desdobra diante de nossos olhos. O tapete profético desenrola-se, revelando não apenas promessas distantes, mas indicativos claros de cumprimentos iminentes. As Escrituras, verdadeiro tesouro de revelação,
ecoam com profecias específicas que ecoam nos corredores do tempo. Daniel, o profeta dos tempos exílicos, delineia uma série de visões que transcenderiam eras. No capítulo 12, versículo 4, uma profecia salta das páginas do pergaminho. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O advento da tecnologia e o acesso generalizado à informação são testemunhos tangíveis deste cumprimento profético. Os filhos da promessa, munidos de dispositivos, desbravam as Escrituras num fenômeno que abraça a promessa de Daniel. A profecia de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículos 6 ao 8, ressoa nos eventos contemporâneos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o início das dores. Testemunhamos conflitos globais, instabilidades climáticas e crises humanitárias, como se as palavras do Mestre se desdobrassem diante de nossos olhos. Essas profecias não são meras palavras escritas, mas narrativas que se entrelaçam com a trama da existência humana. A interpretação dessas profecias varia entre as denominações cristãs, mas a convergência reside na expectativa do iminente cumprimento. As tradições pré-milenistas visualizam eventos escatológicos, como o arrebatamento, como iminentes. Em contrapartida, as visões amilenistas e pós-milenistas oferecem uma perspectiva mais simbólica, vendo essas profecias como narrativas atemporais que transcenderão a cronologia terrena. O cenário é complexo, mas nas palavras de Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O cronograma divino desafia nossa compreensão linear do tempo, revelando que a proximidade nas profecias não está apenas no relógio, mas na certeza inabalável da promessa. Profecias que indicam cumprimento próximo não são apenas fragmentos de uma era distante, mas ecoam nos corações de uma geração em constante busca de significado. No imbricado manto das profecias bíblicas, enxergamos padrões emergindo, apontando para um cumprimento que transcende a cronologia, clamando para que estejamos despertos e atentos aos sinais que nos envolvem. Como navegadores dos tempos, é imperativo erguer as velas da fé, impulsionados pela certeza de que cada palavra profética é um elo na corrente que nos conecta ao divino desígnio, ordem ou simultaneidade das profecias. A questão da ordem ou simultaneidade de seu cumprimento emerge como um enigma fascinante. Nos recantos das Escrituras, vislumbramos não apenas a promessa de eventos individuais, mas a intrigante sugestão de uma tapeçaria profética entrelaçada, onde cada fio se conecta em uma ordem divinamente orquestrada. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, a profecia das 70 semanas desvenda um cronograma messiânico que transcende eras. A sequência detalhada sugere uma ordem específica. Desde o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a revelação do ungido, a jornada é meticulosamente delineada. No entanto, a interpretação desses eventos como sucessivos ou sobrepostos persiste como um ponto de divergência entre estudiosos. Ainda em Daniel, o versículo 4 nos convida a encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Essa visão, aparentemente sequencial, sugere uma ordem lógica nos eventos finais. Mas será que essa sequencialidade é rígida? Ou as profecias se desdobram em uma dança cósmica de simultaneidade divinamente coreografada? A interpretação de passagens como o Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 6, também alimenta o debate sobre a cronologia escatológica. A menção de 1000 anos e a ressurreição dos justos suscitam a reflexão sobre se esses eventos ocorrem em uma sucessão linear ou se entrelaçam num mosaico profético, onde o tempo é uma dimensão flexível. As vozes de estudiosos religiosos ecoam através dos séculos, trazendo perspectivas diversas. Alguns defendem uma visão pré-milenista, onde o retorno de Cristo precede um reinado milenar. Outros, alinhados com interpretações amilenistas ou pós-milenistas, veem uma simultaneidade nas profecias, desenhando um panorama onde eventos finais se desdobram de forma interligada. Contudo, o cerne da questão não reside apenas na sequência temporal, mas na compreensão de que as profecias
independentemente da ordem, convergem para a consumação de um plano divino. A complexidade da ordem ou simultaneidade reflete a riqueza e a profundidade das Escrituras, convidando-nos a contemplar não apenas o quando, mas o porquê subjacente a cada profecia. Neste intricado tecido profético, os crentes encontram não apenas a curiosidade intelectual, mas a promessa de um Deus que transcende nossa compreensão temporal. À medida que mergulhamos nessas águas profundas, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria reside na humildade diante do mistério divino. Seja qual for a ordem ou simultaneidade dessas profecias, a certeza permanece. A palavra do Senhor cumpre-se, e a esperança do crente reside na confiança de que o soberano Criador guia cada passo, independentemente do cumprimento profético. A expectativa e a conexão espiritual. A expectativa impregnada nas profecias bíblicas é mais do que um vislumbre do futuro. É uma chama ardente que ilumina o coração dos crentes. À medida que adentramos esse trecho temporal das Escrituras, somos confrontados não apenas com predições, mas com um convite à expectativa, uma jornada na qual a fé e o futuro dançam em uma harmonia celestial. A profecia intrínseca ao cristianismo não é meramente um olhar curioso para eventos iminentes, mas uma força transformadora que nos impulsiona para uma conexão espiritual mais profunda. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, a palavra é comparada a uma lâmpada acesa em meio às trevas, iluminando o caminho para o amanhecer escatológico. Essa luz profética não apenas revela o futuro, mas infunde nossas jornadas terrenas com significado e propósito divino. A conexão espiritual que as profecias proporcionam não é apenas uma previsão metafísica, é uma sinfonia entre o crente e o divino. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo nos lembra que vemos agora como por espelho de maneira obscura. As profecias servem como o reflexo borbulhante de uma realidade celestial, e cada palavra profética ressoa como uma melodia que chama os corações a se sintonizarem com a eternidade. Para os buscadores espirituais, as profecias são um farol de esperança, um guia em meio às tormentas da incerteza. Em um mundo repleto de perguntas sem resposta, as profecias oferecem um ancoradouro seguro, uma rocha inabalável na qual a alma pode repousar. Em tempos de adversidade, a promessa do cumprimento das profecias se torna um bálsamo para os corações feridos, uma antecipação do dia em que toda lágrima será enxugada. A expectativa, intrínseca às profecias, não é um mero aguardar passivo, é um convite para participar ativamente do enredo divino. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, somos instados a ficar atentos, a sermos vigilantes e ativos na antecipação do retorno do Senhor. A expectativa não é uma postura passiva, mas um chamado à participação ativa na grande narrativa da redenção. Nossa jornada espiritual, emaranhada com as profecias, torna-se uma dança de expectativa e preparação. À medida que contemplamos os eventos por vir, somos chamados não apenas a antecipar, mas a nos envolver com a mensagem intrínseca nas profecias. Cada palavra profética é uma corda que conecta o visível ao invisível, o finito ao infinito. Refletir sobre o significado das profecias na jornada espiritual é mais do que um exercício intelectual. É uma imersão na divina narrativa que dá significado ao propósito da vida. Como cristãos, as profecias não são apenas predições a serem observadas, mas convites à participação ativa em um relacionamento dinâmico com o divino. À medida que aguardamos o cumprimento dessas promessas, nossos corações se inflamam de esperança e nossa jornada espiritual se torna uma sinfonia de expectativa e conexão espiritual, onde cada nota ressoa com a promessa de um futuro divinamente orquestrado. À medida que mergulhamos nas profundezas das profecias bíblicas, convido todos vocês a compartilharem suas interpretações e experiências nos comentários abaixo. Suas reflexões adicionam camadas de significado a essa exploração coletiva, transformando este espaço em um fórum vibrante de compreensão espiritual. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos episódios dessa jornada fascinante pela Bíblia. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares, estendendo o convite para que mais almas se juntem a nós nessa busca por compreensão divina.
Expresso minha sincera gratidão pela participação e interesse de cada um de vocês nesta busca pelo conhecimento bíblico. É a paixão e a curiosidade de uma comunidade comprometida que tornam essa jornada espiritual tão enriquecedora. Na próxima edição, exploraremos as profecias que cercam o nascimento de Jesus Cristo. Antecipem-se, preparem seus corações e estejam prontos para mergulhar mais fundo na riqueza das Escrituras. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios divinos que nos guiam nessa jornada de fé e compreensão. Até lá, que a paz e a sabedoria das profecias divinas iluminem cada passo de sua jornada